Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse: vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusar de blasfêmia, quando eu digo que sou filho de Deus, ou a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditais nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes Jesus tinha sido batizado. E permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos praticamente há uma semana, há 8 dias, da Sexta-feira da Paixão, aonde nós iremos estar diante da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo perdão e misericórdia por tantas ofensas cometidas a Ele. Hoje também nós estamos na primeira sexta-feira do mês e não podemos esquecer que Jesus, conversando com Santa Margarida Maria Alacoque, ele teve um desabafo, dizendo para ela que nós somos maus agradecidos. Ele veio, morreu na cruz por nós, nos salvou, abriu as portas do céu que estava fechada, e nós só blasfemamos contra ele. Aí se pede que na primeira sexta-feira do mês nós façamos reparação por nossos pecados. E é importante porque o Evangelho de hoje ele vai nos ajudar a nós entendermos isso. Notem que nós estamos agora no capítulo 10 do Evangelho de São João. Quem vem acompanhando, desde a quarta semana da Quaresma, nós já estamos na quinta, nós entramos no Evangelho de São João no capítulo 5. E teve aquela questão que as autoridades religiosas daquele tempo queriam prender Jesus, e não somente prender, mas matar Jesus, porque Jesus tinha curado um homem paralítico há 38 anos. E eles, não pode, você fez essa cura no dia de sábado, não era para fazer. E aí eles queriam matar Jesus, porque além de Jesus ter feito uma cura no dia de sábado, ele ainda se dizia ser Deus, porque ele disse assim lá no capítulo 5, o meu Pai trabalha e eu continuo trabalhando.
Estou fazendo essa retrospectiva para nós entendermos em que momento nós estamos agora. E desde então, estão essas autoridades religiosas ali no pé de Jesus, procurando uma situação para matar. E hoje, no capítulo 10, começa a partir do versículo 31, né? Diz assim: os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. Mas por que ele pegou pedra? Eles pegaram pedras para apedrejar Jesus. Se nós pegarmos os versículos que antecedem esse versículo 31, lá diz assim, Jesus falou bem assim: eu e o Pai somos um. Então, se Jesus está dizendo, eu e o Pai, nós somos um, ele está dizendo que ele é Deus. Então, aquele homem que os judeus estavam vendo, na cabeça deles, Jesus estava blasfemando. Porque como é que pode um homem se dizer ser Deus? Graças a Deus nós cremos que Jesus, ele tem duas naturezas. Uma humana, e o Verbo divino se encarnou e habitou entre nós, e a outra divina. Então Jesus tem essas duas naturezas. O Pai só tem a divina, o Espírito Santo só tem a divina, mas Jesus tem essas duas naturezas. Então eles não reconhecendo na pessoa de Jesus, na humanidade de Jesus, que ele é Deus, eles quiseram apedrejá-lo. Agora veja, meus irmãos, nós não podemos tratar Jesus como uma pessoa qualquer. Jesus é Deus. Ele é perfeito homem, porque na sua natureza humana, ele jamais pecou. E ele tem a natureza divina e ele é Deus. Infelizmente, nós entramos numa situação de querer tratar Jesus como se fosse uma pessoa qualquer. E aí entra o apedrejamento em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou falar na prática para vocês entenderem. Aqui no Brasil, recentemente, aconteceu o carnaval. E olhe mais uma vez, os homens querendo tratar Jesus como uma pessoa qualquer, ou até mesmo blasfemar contra o nosso Deus e Senhor, que tem a natureza humana e tem a natureza divina, e colocam Jesus naquela situação degradante. Jesus crucificado, com um monte de mulher pelada dançando em volta dele. Aí vem outro tipo de blasfêmia. Coloca Jesus com uma Maria Madalena, como se a Maria Madalena fosse amante dele. Olha como é que vai tratando o nosso Deus como qualquer pessoa. Os artistas, e provavelmente, para fazer uma coisa dessa, eu nem digo provavelmente, só fazem essas coisas porque não acreditam em Deus. E vão criando, peças teatrais que vai denegrindo a imagem do nosso Senhor e nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. E vem os artistas que fazem imagem blasfemas. Literaturas que são escritas que vão denegrindo a imagem do nosso Deus. Isso é atirar pedra. E tantas outras situações que nós vamos vendo. O homem chegou no ponto de se colocar como um Deus. Jesus é Deus. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus. Nós somos criaturas de Deus. E os homens chegaram ao ponto de se considerar como deuses. E aí vão contra os mandamentos da lei do Senhor.
Se Deus diz não mate, os homens matam. Aí vem o aborto. E tantas outras situações degradantes. Aí Deus, na sua infinita misericórdia, vendo tantas blasfêmias que nós vamos cometendo. E aqui eu quero abrir um parênteses, né? Nesse mundo tem pessoas muito santas. Pessoas santas que quando elas percebem que elas ofendem a Deus, elas pedem perdão e misericórdia. E elas pedem pelos outros. E interessante, os justos pagando pelos injustos. Jesus, sendo justo, pagou pelas nossas injustiças. Jesus vem justamente para assumir os nossos pecados. Era preciso que um morresse por toda a humanidade. Aí Deus, na sua infinita misericórdia, como eu estava falando antes, Ele permite que o mundo entre nessa situação degradante. Deus permite que um vírus leve os homens a ficarem em casa para os homens baterem a mão no peito e dizer: Senhor, tenha misericórdia, porque nós blasfemamos contra Ti. Eu tenho observado que muitas vezes nós estamos pedindo a Deus que Deus dissemine, né? Tire esse vírus para nós voltarmos às nossas atividades normais. E nós entramos até muitas vezes numa situação de vitimismo diante de Deus. Ai, Senhor, tira isso, não permita que aconteça isso. Mas, meus irmãos, cadê aqueles que estão batendo no peito e dizendo: Senhor, nós merecemos essa situação, porque nós pecamos. Vocês viram que Davi, lá no Salmo 50, ou 51, dependendo da Bíblia que você usa, lá Davi diz assim, quando ele cai no pecado, né, do adultério. Quando ele se dirige a Deus, ele diz assim: piedade de mim, Senhor, e misericórdia, porque eu pequei contra vós. Ao mesmo tempo que ele pede a Deus o perdão, ele reconhece: eu pequei. Eu pequei. Vamos admitir, meus irmãos, que nós pecamos. E Deus, na sua infinita misericórdia, Ele permitiu que acontecesse isso para que nós pudéssemos rever a nossa vida e irmos ao encontro do Senhor na próxima sexta-feira santa, onde nós vamos celebrar o momento em que Ele morre e nos salva. E nós vamos para lá batendo no peito e dizendo: Senhor, eu pequei, é culpa minha. Quantas faltas eu cometi. Nós não podemos ir diante de Deus somente numa situação de vitimismo. Ai, Senhor, tem muita gente morrendo. Ai, Senhor, eu não quero morrer. Ai, Senhor, não permita que esse vírus acabe me pegando. Não, meus irmãos, nós precisamos ir diante de Deus e reconhecer que nós pecamos, sim, pecamos feio. A situação do pecado da humanidade chegou numa situação tão grande que não chega nem aos pés de Sodoma e Gomorra. Porque na Sagrada Escritura, quando se fala de situação de pecado da humanidade, coloca Sodoma e Gomorra como exemplo. Nós chegamos numa situação pior do que Sodoma e Gomorra. Nós estamos brincando com Deus. E aí muita gente perdendo a salvação, morrendo sim e não se salvando, porque morre no pecado. Aos casamentos, as pessoas não querem ir mais no altar para se casar. Fazem os seus casamentos aí de qualquer jeito. Olha a maior blasfêmia do ser humano hoje. Homem casando com homem, mulher casando com mulher. Que blasfêmia contra o nosso Deus. Aonde que Deus ensinou isso para nós? Deus os criou homem e mulher.
E vai se aumentando as blasfêmias e as blasfêmias. Aí Deus permite agora que aconteça isso. Porque dentro de casa dá para refletir, né? Porque quando se sai, quando se está nesse mundo aí, e se erra, e vai, não dá para pensar. Agora nós estamos pensando, né? Estamos revendo, até aquelas pessoas que dizem que Deus não existe, provavelmente elas estão dizendo, só Deus para nos livrar. E agora eu pergunto para vocês, meus irmãos, muitos estão em atitude de arrependimento, graças a Deus. Outros estão em processos de arrependimento. Mas eu termino essa homilia fazendo uma pergunta. E quando tudo isso passar, meus irmãos? E quando nós sairmos das nossas casas, quando os governantes disserem, podem sair, podem voltar para o trabalho, e aí nós vamos sair tudo alegres, graças a Deus, mas será, meus irmãos, que nós vamos voltar a blasfemar contra Deus novamente? Vamos esquecer? Aí os teatros vão voltar com as suas blasfêmias. Será que os escritores, quando voltarem, será que eles não vão mudar a lógica do que se escreve, do que se faz? Será que as nossas novelas não irão mudar o seu conteúdo? Isso só o tempo vai dizer. Mas hoje, meus irmãos, hoje, na primeira sexta-feira do mês, é dia de nós batermos no peito e dizer misericórdia, Senhor, porque o nosso rosto cora de vergonha, como disse Daniel lá no capítulo 9. Nosso rosto cora de vergonha, porque nós pecamos, blasfemamos, não reconhecemos a Ti como nosso Deus. Que Nossa Senhora, que estava aos pés da cruz, e vendo o filho dela morrendo daquele jeito, que ela nos ajude. Que hoje possamos fazer penitência, verdadeiras penitências. Hoje é dia de rezar via sacra. Hoje é dia de não comer carne. Hoje é dia de pedir perdão e misericórdia. Ó Virgem Maria, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de morrer, porque a Virgem Maria há de me valer. Valei-me, Virgem Maria. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.